Agora daremos início à pintura dessa textura utilizando aqui o Photoshop. Eu estou utilizando a última versão, Creative Cloud, mas eu não vou utilizar nenhuma ferramenta específica dessa versão, então pode ser feito em qualquer versão do Photoshop ou de algum outro software de edição de imagem, como o GIMP, por exemplo. Nós usaremos ferramentas básicas aqui. Então o primeiro passo é pegar essas nossas texturas que nós exportamos, como o Wire, a cavidade, o Dust, Ambient Occlusion, Subsurface. Então nós vamos levar todas essas imagens aqui para o Photoshop. Ele vai criar uma aba com cada uma das imagens. E nós vamos pegar o nosso Wire aqui. Eu vou pressionar as teclas Ctrl A para selecionar toda a imagem. Ctrl C, nós vamos copiar. E agora eu vou aqui no meu Dust, que essa será a nossa imagem base para a criação da textura. E vou colar meu Wire sobre ela, Ctrl V. Aproximar um pouco aqui o zoom para facilitar a visualização. Eu vou simplesmente mudar aqui o modo de mesclagem da minha imagem do Wire. Vocês estão vendo que ela está em uma layer acima do background. Então eu vou mudar aqui o modo de mesclagem de normal para screen. E agora nós podemos ver, posso desabilitar e habilitar aqui e ver realmente os limites de aplicação da textura no meu personagem, que é o mesmo limite que eu tenho aqui no Wire. Então nós iniciaremos, eu vou desabilitar o Wire, nós iremos utilizá-lo mais para frente. Nós iniciaremos aqui essa texturização, principalmente nessa imagem de Dust. Por quê? Porque um tubarão, ele tem toda a parte de baixo do tubarão, tanto das nadadeiras quanto do próprio corpo dele, é uma parte mais clara, uma parte mais branca, e toda a parte de cima do tubarão é uma parte mais escura, é um cinza. Então nós vamos utilizar esse Dust, essa imagem aqui que o Dust nos fornece, como uma forma de gabarito para que nós possamos desenhar como será a pintura do meu tubarão. E aí após isso nós iremos aplicando os outros mapas e iremos criando os demais detalhes da textura. Então muito bem, eu vou criar uma nova camada para eu começar a selecionar. Eu vou utilizar a ferramenta de seleção de laço. Estou utilizando aqui um feather de 3 pixels para suavizar pouca coisa a seleção. E agora nós vamos realmente desenhar esta seleção. Eu vou utilizar aqui uma mesa digitalizadora para facilitar, para agilizar um pouco o processo, mas pode ser feito com um mouse também. Então eu vou desenhar a seleção da seguinte maneira. Eu vou pegar aqui toda a área da cauda do meu tubarão, então vou selecionar toda a cauda dele. E agora aqui eu vou criando essas rugosidades, um pouco mais para cima, mais para baixo. Nós vamos desenhando mesmo. Volto a dizer, é muito útil a pesquisa por referências. Então, se vocês têm dúvida de como é a textura de um tubarão... Opa, correu um erro aqui. Se vocês têm dúvida de como é a textura de um tubarão, então deem uma pesquisada em imagens de tubarão novamente, voltem a olhar naquelas referências que deveriam ter sido separadas no início do curso, que vocês verão que ele tem um desenho característico dividindo essa parte clara da parte escura. Muito bem, nós faremos o mesmo tipo de seleção aqui do outro lado. Certo. Então, como vocês podem ver, eu selecionei toda... Vou pegar aqui a ponta da cauda. Eu selecionei toda a área que divide a parte clara da parte escura do meu tubarão. Um tubarão de verdade é invertido, né? A parte clara é embaixo, a parte escura é em cima. Nós vamos fazer isso aqui. E agora eu vou simplesmente pintar essa seleção. Eu vou utilizar a cor branca aqui. Clicar na lata de tinta, vamos pintar a seleção. E agora nós vamos criar mais uma layer aqui, abaixo dessa nova layer que nós utilizamos para criar essa área branca. Nós vamos ir acima do background, então nós vamos criar uma nova layer intermediária. E eu vou, pode ser até mesmo com a ferramenta pincel aqui, e eu vou pintar aqui a área de baixo, tampando todas esses cortes que nós temos aqui. Todos esses cortes da malha. Então farei isso com a parte de cima e com a parte de baixo.
Certo, então nós teremos uma imagem mais ou menos assim. Aqui em cima eu posso manter e posso apenas criar mais uma camada de coloração, uma camada acima de todas essas, apenas abaixo do Wire, que será a camada onde nós vamos adicionar as cores do meu personagem onde ele tiver cor. Então, com a cor preta mesmo selecionada, eu posso pintar aqui ao redor dos olhos. Agora eu posso colocar aqui um vermelho meio mais fraco, um vermelho mais rosado, para pintar a parte interna da boca do meu tubarão. E posso utilizar um amarelo um pouquinho mais sujo, um amarelo meio queimado, para os dentes. Muito bem. Agora, se nós ativarmos aqui a layer do Wire, nós podemos ver que as cores não estão passando, então eu tenho que tomar cuidado de... Por exemplo, eu vou pintar meu dente aqui, eu não posso passar a pintura para dentro de uma outra área do meu tubarão. E assim fica fácil de nós enxergarmos o que está acontecendo, onde está sendo aplicada cada uma das cores. Muito bem, então eu tenho aqui agora essa divisão feita entre a cor preta e a cor branca do meu personagem. Só que, como eu disse anteriormente, ela está invertida, a cor branca embaixo e a cor escura em cima. Então eu vou mesclar essas três camadas. A minha camada onde eu pintei a cor branca, onde eu tenho a cor preta, e o meu background, que tem as barbatanas e as demais tons aqui de cinza. Com a minha camada da cor branca aqui selecionada, que ela está apenas abaixo da minha camada de cores e da minha camada de wires, e eu vou pressionar as teclas Shift, Ctrl, Alt, E. Nós então criamos uma nova imagem aqui. Se eu desabilitar todas as outras imagens, vocês verão que eu simplesmente com esse atalho mesclei todas as imagens e criei uma imagem única. Dessa forma eu não perco as outras imagens que eu já tenho, eu não preciso selecionar todas e dar um Ctrl E para criar uma imagem só, pois se eu necessitar ainda de fazer alguma alteração ou utilizar a minha imagem natural aqui, a minha imagem bruta do Dust, eu consigo manter ela. Muito bem, então criada essa nova imagem, nós vamos inverter as cores pressionando Ctrl I. Estou agora com as cores invertidas. Eu posso pressionar a tecla I para acessar o conta-gotas. E clicando aqui no meu fundo cinza e pressionando a tecla B para acessar o pincel, eu posso apagar essas partes coloridas onde eu tenho os olhos, a parte interna da boca e os dentes dessa minha textura, pois eu já tenho separado aqui em uma layer acima. Então eu vou retirar aqui dos dentes também. Passei um pouco dentro da nadadeira, então eu vou fazer novamente com mais cuidado. Muito bem, então nós temos aqui já as cores invertidas. E agora com as teclas Ctrl L, nós vamos acessar o Levels. E eu vou forçar as áreas mais escuras da minha imagem a ficarem mais claras. Então eu vou transformando esse preto em um cinza mais escuro, assim como eu vou pegar minha área mais clara, que é o branco, e deixar um cinza mais claro. Vamos dar OK. Então eu já tenho aqui a cor base do meu personagem. E agora eu vou copiar e adicionar com alguns modos de mesclagem, trabalhando na opacidade, essas outras imagens que nós criamos, que é a cavidade, o Ambient Occlusion, o Subsurface. Então eu vou copiar aqui a minha imagem da cavidade, clicando na aba dela, pressionando as teclas Ctrl A e Ctrl C. Vou voltar aqui em Dust, que é a minha imagem principal, e abaixo do Wire eu vou colar essa nova imagem. Vou dar um zoom aqui, para que vocês enxerguem bem. E aqui no modo normal eu vou escolher Overlay. Então nós vemos que já ficou aqui alguns desenhos do contorno. Então eu já tenho alguns detalhes a mais na minha textura, que são os detalhes que estavam na minha imagem de cavidade. Com o Levels, com as teclas Ctrl L acessando Levels, eu consigo forçar um pouco mais essas cores, esse pequeno sombreamento que eu tenho nessas áreas,
simplesmente movendo o meu levels. Então eu tenho aqui toda essa área em branco. Vocês estão vendo que o meu gráfico ele começa aqui. Então se eu forçar a cor mais escura a iniciar aqui também, nós temos um sombreamento mais marcado. E eu posso controlar isso através da minha ferramenta de levels. Então o gosto é um pouco pessoal, eu vou deixar mais ou menos bem distribuído. Vou dar um OK. Então aqui eu tenho já alguns detalhes da parte interna da boca. Então sem a cavidade nós temos apenas uma cor chapada. E com a cavidade nós já temos alguns detalhes de áreas mais elevadas e mais profundas da modelagem do meu tubarão. Muito bem. Agora eu vou copiar também essa imagem de ambiente occlusion. Então Ctrl A, Ctrl C. Vou colar acima da imagem de cavidade e vamos ver como nós podemos utilizá-la para adicionar mais alguns detalhes ao meu tubarão. Se eu inverter essa imagem com as teclas Ctrl I, nós temos um sombreamento também que irá, no lugar de clarear as áreas mais finas, nós iremos escurecê-las, e isso é interessante na textura do tubarão também, ele ter a cauda com uma cor um pouco mais intensa. Só que nós faremos algumas correções, por exemplo, em volta dos olhos e da boca não há necessidade de ser tão escuro assim. Então com a tecla I, novamente eu aciono o conta-gota do Photoshop, vou clicar nesse tom de cinza e com a tecla B eu aciono o pincel e eu posso diminuir aqui o hardness para 0 do meu pincel e tapar o olho com este tom de cinza. Então eu tapo essa área mais escura do olho, posso fazer alguma correção aqui nessas áreas mais marcadas também, caso necessário. Ou eu posso selecionar também essas áreas a fim de suavizar elas. Então eu vou utilizar aqui no Feather 20 pixels, selecionar essas áreas dos dois lados do meu tubarão. E agora eu posso adicionar um blur, um Gaussian Blur, aqui com um valor moderado que eu consigo criar essa suavização. Muito bem. Então eu vou agora escolher um modo de mesclagem aqui que melhor interferir na minha textura, da maneira que eu quero. Eu posso simplesmente dar um clique duplo aqui, pressionando a tecla para baixo, que nós iremos ver a ação desta nova layer sobre as demais que já estão criadas. Aqui parece que eu tenho um efeito interessante. Claro que eu vou utilizar uma opacidade bem baixa, um valor de opacidade bem mais baixo aqui. E eu já consigo adicionar um pouco mais de detalhes na textura do meu personagem, utilizando o Hard Light aqui como modo de mesclagem e uma opacidade em 10%. Ok, agora nós traremos o ambiente occlusion, que é o que dará mais detalhes a algumas partes mais profundas e que terão uma maior ação da sombra no meu personagem. Então eu vou colar acima dessa camada do Subsurface a minha camada do ambiente occlusion. Eu posso escolher um Multiply para ele aqui. Então nós já criamos alguns detalhes de sombra. Eu vou diminuir bastante a opacidade do efeito, deixar uma média de 50% na opacidade aqui do ambiente occlusion, e farei algumas correções nesse mapa, como por exemplo na área da boca. Eu não quero que crie essa sombra muito marcada, então eu posso selecionar aqui, assim como nessa área também, interna da boca, onde ficam os dentes, e eu posso novamente adicionar aqui um Gaussian Blur. Dessa forma eu suavizo bem a intensidade do efeito de acordo com o meu gosto. Muito bem, então já fiz essas correções. E agora aqui nos dentes, eu vou aproximar um pouco o zoom ali. Para os dentes, eu vou selecionar eles aqui com a minha layer do ambiente occlusion ativada. Eu vou selecionar esta área. Vou pressionar as teclas Shift Ctrl J
Então eu recortei a área selecionada da minha imagem do Ambient Occlusion, ela está separada em uma nova layer. E aqui em Multiply eu vou escolher Color Burn. Eu acredito que Color Burn seja melhor. E eu vou diminuir um pouco a opacidade. Esses pontinhos que nós vemos aqui nos dentes são os vértices que estão conectados a eles. Então essa área vai ficar para dentro da gengiva. E o que está daqui para cima vai ficar para fora. Isso ajudará a criar aquela sujeirinha na divisão entre a gengiva e o dente. Eu posso adicionar aqui um pequeno blur também, para suavizar essa textura. Vamos adicionar um valor não muito alto aqui, algo em torno de 1.8. E eu já estou com um sombreamento base aqui aplicado na minha textura. Se eu ativar o Wire aqui, nós podemos ver uma base bem simples aqui do meu mapa do tubarão. E agora, para adicionar um pouco mais de detalhe nessa coloração dele, eu posso criar uma nova layer acima de todas. Em branco, eu vou pintar ela de qualquer cor, selecionar o menu Filtro. Em Render, nós escolheremos a opção Clouds. É bom lembrar que aqui nós temos que ativar a cor preta e a cor branca. Então vamos voltar lá agora. Filtro Render Clouds. Nós vamos com as teclas Ctrl L diminuir um pouco o valor dos nossos tons escuros e dos nossos tons claros, para não deixar nada 100% preto e nem 100% branco. Pressionar OK. Então eu vou escolher o modo de mesclagem Overlay. Eu posso mover agora essa layer para baixo de todas as outras, apenas acima da minha layer principal, aqui onde eu tenho as cores bases do tubarão. E nessa layer principal, com ela selecionada, eu posso escurecer ainda um pouco mais a área branca, para que nós tenhamos uma melhor visualização desta sujeira aqui que nós aplicamos com o Cloud. Então eu vou dar uma balanceada aqui na minha área mais clara. Também posso ajustar um pouco, clareando a área mais escura, bem suavemente. Então nós podemos ver bem este efeito aplicado. Eu vou agora diminuir um pouco a opacidade da minha layer onde eu adicionei o filtro Cloud. Ela está no modo de mesclagem Overlay. Vou diminuir a opacidade apenas para criar realmente uma variação na coloração aqui dessas áreas do tubarão. E agora nós vamos criar mais alguns detalhes da pele do tubarão, umas pequenas rugas e marcas, com uma textura que eu preparei aqui para vocês também, que estará presente no DVD. É uma textura de rugas. Eu criei ela pegando algumas imagens de elefante, de tubarão mesmo, e clonando as áreas para criar esse emaranhado aqui de rugas e marcas de pele. Então nós vamos arrastar agora essa imagem aqui para o Photoshop também. Eu vou, usando as teclas Ctrl A, selecionar tudo, Ctrl C, copiar. E agora aqui na nossa tela principal, eu vou colar essa textura apenas abaixo aqui da minha área onde eu tenho as cores dos dentes e da parte interna da boca. Então abaixo dessa área eu vou colar essa nova layer e vou escolher o modo de mesclagem dela em Overlay também e alterar a opacidade dela para uns 60%. Então nós acabamos criando aqui mais alguns detalhes de rugosidade na pele do tubarão, e isso já será o suficiente para uma textura bem aplicada do nosso personagem. Nós podemos fazer um teste agora dessa textura. Eu vou salvar essa minha imagem pressionando as teclas Ctrl S. Eu vou salvar um arquivo em PSD. Então eu vou escrever aqui textura tubarão, para que eu tenha essas layers separadas e possa fazer qualquer tipo de alteração necessária posteriormente. Então vamos salvar assim. E agora eu vou salvar uma imagem em JPEG. Você pode utilizar formatos como TIFF e PNG, que são formatos de imagem que mantêm muito mais a qualidade da imagem para aplicação em um personagem. Eu vou utilizar aqui o JPEG mesmo. Vou criar aqui textura
Diffuse, este é o canal Diffuse aqui do meu tubarão, é o canal de cor dele, tubarão. Salvar, vou utilizar aqui qualidade 11, também para não criar um arquivo muito pesado, isso vai agilizar no render. Ok. E agora nós iremos para o 3D Studio Max. Então eu já tenho meu tubarão aqui, onde nós paramos no último tutorial de iluminação base. Estou com o Turbo Smooth aplicado, um valor 2 nele. Então nós temos já com uma boa subdivisão de malha. Pressionando a tecla M, eu vou escolher aqui um slot vazio de material, esse mesmo slot que nós já aplicamos no tubarão, o slot do ArcDesign. Em Color, eu vou clicar nessa área vazia, quadradinho para nós aplicarmos uma textura. Então eu vou clicar nesse quadrado, escolher Bitmap e escolher a minha imagem em JPEG, que é a minha textura de fios do tubarão. Vamos clicar em Open. Muito bem, ele carregou a textura. Agora eu posso voltar para os parâmetros principais do meu material e simplesmente clicar aqui para ele exibir esse material na viewport. E nós temos o nosso tubarão texturizado. É claro, temos ajustes ainda para fazer. Como nós podemos ver, aqui em cima está bem clara a emenda da minha textura. Então em uma próxima aula agora nós faremos a correção dessa emenda, tanto aqui quanto na barriga. Eu vou modificar aqui para Shaded. Nós podemos ver também que nos cortes aqui da textura entre as nadadeiras, nós temos uma marca aqui, uma emenda que não é muito legal. Então agora nós faremos essas correções utilizando o software Moodbox, mas isso fica para a próxima aula. Por enquanto vamos fazer apenas um rápido render aqui para ver como já está. Eu apliquei apenas no canal de cor do meu tubarão essa textura, então falta nós criarmos os canais de bump, de specular, mas isso nós faremos após a textura estar corrigida, estar com essas emendas corrigidas. Uma outra coisa que eu quero dizer também é que nós criamos de uma forma rápida essa textura, como vocês notaram. Eu não quis prolongar muito o tutorial nessa parte da criação da textura, mas vocês podem adicionar mais detalhes nessa textura também, se quiserem fazer alguma marca de cicatriz no tubarão, se quiserem melhorar essa emenda, vocês também podem pesquisar por imagens de tubarão e simplesmente irem recortando partes da textura da imagem e adicionando aqui. Vocês podem trabalhar muito melhor esta divisão entre as cores mais claras e mais escuras do tubarão. Eu fiz de uma maneira simples aqui. Inclusive, até uma maneira mais rápida de ajustarmos isso seria eu desativando agora todas as layers que eu já criei da minha textura. Eu volto a ter as cores bases aqui. Eu posso ativar aqui e selecionar a minha layer do Cloud e duplicar a layer pressionando as teclas Ctrl J. Eu vou desativar uma delas e vou utilizar a outra aqui em normal, aumentar a opacidade em 100%, eu vou desabilitar essa layer, posso selecionar com a varinha mágica já o meu corte aqui que eu tenho em cinza, vou voltar a habilitar agora a layer do Cloud, e na layer do Cloud, com ela selecionada, eu vou clicar em Refine Edge. Este botão ele só está presente nessa nova versão do Photoshop, então por isso que eu não quis ficar mostrando isso antes, mas é algo que vocês podem tentar reproduzir também de uma outra forma. Então clicando aqui eu tenho essa opção de raio, que se eu aumentar ele irá criar uma seleção mais variada da minha textura aqui, utilizando os tons claros e escuros do Cloud. E isso deixa um visual muito mais legal na divisão aqui entre a parte mais escura e a parte mais clara do meu tubarão. Então eu vou pressionar OK aqui, desabilitar essa layer do Cloud, e agora aqui, voltando a selecionar a minha layer de pintura principal, eu vou pressionar as teclas Ctrl J para duplicar essa layer. Na layer de baixo, tirando a seleção agora da layer de cima, eu vou pressionar a tecla I, clicar na parte cinza do tubarão, voltando a acionar o pincel, eu vou retirar esta divisão que eu já havia feito aqui entre as cores claras e escuras, pintando um pouco mais
para dentro aqui, utilizando apenas o cinza claro. Certo? E agora, novamente, com o conta-gotas, vou selecionar a minha cor escura aqui do cinza, voltar a clicar na layer de cima, habilitar ela. Com a tecla Ctrl, eu vou clicar na minha camada para fazer a seleção dos pixels que estão nela. E agora, criando mais uma layer acima dessas duas, eu vou, com a ferramenta de balde de tinta, pintar essa layer uma ou duas vezes. Uma vez já é o suficiente. Com as teclas Ctrl D, eu tiro a seleção. E agora eu tenho uma transição muito mais detalhada entre as partes claras e escuras. Eu vou apenas deletar essa nova layer do Cloud, que eu criei com a opacidade em 100% e o modo de mesclagem normal. E apagando ela, eu posso voltar a habilitar todas as outras layers, exceto a dos wires. E como nós vemos, nós já temos agora aqui uma divisão muito mais detalhada entre a parte clara e a parte escura do meu personagem. Então, isso são detalhes que vocês podem criar por conta própria para melhorar a textura do tubarão de vocês. Eu estou ensinando aqui a forma base de fazer, mas cada uma das coisas que eu ensino é interessante que vocês se aprofundem nisso e tentem fazer da melhor forma possível, melhor forma que vocês conseguirem. Então, eu vou voltar a salvar tanto o meu PSD com as teclas Ctrl S. Vamos esperar salvar, como com as teclas Ctrl Alt S eu vou salvar, substituir aqui o meu JPEG. Salvar, sim. Qualidade 11, ok. Carregou. Voltando no 3D Studio Max, vou esperar atualizar. E agora nós já temos aqui muito mais realista essa divisão entre a parte clara e a parte escura do tubarão. E na próxima aula nós veremos como retirar essa emenda na textura, esse risco que nós podemos ver aqui, em todas as áreas que nós fizemos um corte usando o VW lá para a abertura da malha. E essa aula nós encerramos por aqui.